para aqueles que já estão acompanhando a gente já 3, 4 domingos, estamos falando sobre a necessidade de uma vida cheia do Espírito Santo. Nós estamos falando de um tempo em que a pessoa de Jesus deve estar enchendo nossos corações, nos fazendo pleno dele, de maneira poderosa. Então, hoje à noite, quero compartilhar, tentar passar uma mensagem falando como ser cheio do Espírito Santo. Eu acho que se tem uma coisa que você gostaria ou deveria fazer uma oração, como um desejo seu hoje à noite, sabe, uma necessidade que você tem, é falar: Senhor, me faça cheio do Espírito Santo. Então, se tem um desejo, algo que você almeja, falar assim: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E aí eu quero falar para você, vou adiantar um pedacinho da mensagem aqui, que nenhum de nós, por maior que tenha sido já a tua experiência com Deus, maior que tenha sido já a tua experiência com o Senhor Jesus, do que você já viu ou sentiu ou presenciou, você ainda não viveu nem a 10ª parte, nem 10% daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E eu quero que você acredite nisso, eu quero que você pense nisso. Digo, eu acredito que isso é verdade, que quando eu olho para a minha vida, eu, Carlos Emídio, olho para a minha vida, das experiências que eu já tive, e eu estou falando isso para mim também, dizendo que eu não experimentei 10% daquilo que Deus quer derramar sobre a minha vida. Eu não vivi isso. E aí eu digo que eu quero mais. Então, se tem uma necessidade que eu tenho aqui hoje à noite, é de que hoje à noite, nosso culto, nossa reunião aqui, termine de uma maneira que vai ser a Santa Ceia daqui a pouco, é você sendo cheio do Espírito Santo apenas a ponto de que nenhum de nós fiquemos de pé aqui. Nenhum de nós fiquemos sentados, mas todos prostrados, sendo cheios da plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Então é isso que a gente entender, que isso não é uma alavanca, uma mola, um gatilho que eu estou disparando para que você possa fazer isso. Eu creio que isso é milagre de Deus, é milagre do Espírito Santo em nossas vidas. Então, que Ele faça aquilo que Ele tem para fazer por nós, em nós agora, hoje. Que primeiro a palavra. Então, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Do 1 ao verso 12. Para você que não é tão rápido em achar, está aqui atrás de mim, letras grandes aí, né? Nosso convidado também. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos de Deus e vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados se perguntavam: acaso são galileus todos esses homens que estão falando? Estão como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Macedônia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximo a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. O que é que significa isso? Era a experiência ou a resposta da promessa que Deus estava
confirmando sobre aquele grupo de 120 pessoas que estavam ali reunidas naquela casa. E o Senhor tinha prometido para eles: fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém em oração, buscando o Pai, clamando a Ele, porque vai chegar o momento que o Espírito Santo vai ser dado para vocês. E aí, esse momento, então, aconteceu a promessa. O Espírito Santo desceu e encheu todos. E todos foram cheios e falavam em línguas estranhas. E conforme você pode ler aqui de novo a lista depois, de várias nações e povos diferentes que falavam línguas diferentes. E as línguas que eles receberam era a língua dos homens. E falavam com os homens. Então, no que eles estavam cheios ali, falando com aquelas pessoas que estavam ali, de várias nações, na língua deles, as maravilhas do Senhor. E nesse resultado aqui, você sabe que logo após a sequência, eles ficam ali perguntando: Pedro, o que faremos? E aí o apóstolo Pedro prega a mensagem de arrependimento e quase 3.000 almas se convertem. Então, a primeira pregação, uma curta e breve mensagem, quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Então, é isso que a gente tem que pensar na nossa vida como crentes. Eu, no meu coração, nesses anos que eu estou acompanhando o Senhor, servindo a Deus, tentando da melhor maneira agradá-lo e fazer aquilo que está sob meus ombros fazer. Então, tudo começa tendo uma consciência de uma tarefa muito importante. Eu acho que tudo começa com uma consciência. Eu acho que foi isso que Jesus trabalhou na vida daqueles discípulos em quase 3 anos. Os chamou de pescadores de peixes para fazê-los pescadores de homens, pescadores de almas, ganhadores de almas. E no que ele fala com esses homens rudes, que eram pescadores, homens comuns, pessoas normais, não eram pessoas doutores, ou gente que a gente pudesse falar assim: olha, são os eruditos, são aqueles que debruçaram há muito tempo em cima de livros e se buscando de alguma forma uma compreensão teológica, doutrinária ou de conhecimento para poder então depois repartir. Mas Jesus chamou homens comuns, pessoas normais, no sentido da vivência da sua sociedade, falando de pescadores. E conforme alguns depois mais na frente falam, olha, eles falam desse jeito porque eles andavam com Jesus, andaram com Cristo, e por isso eles repetem aquilo que Jesus tinha falado para eles. Então, há uma consciência de uma tarefa muito importante. Isso foi passado de uma forma, como para usar uma palavra aqui, nobre, especial, que gravou no íntimo, no coração daqueles homens ali, daquelas pessoas. E que elas entenderam isso, que se tinha algo importante nesse universo, nesse mundo a fazer, era se tornarem pescadores de homens. Até ali, com certeza, no começo, eles não entenderam, mas eles precisaram ser trabalhados por Jesus, conforme foi trabalhado. E aí, como se diz, foram libertados da religiosidade, daquilo que eles tinham de conhecimento sobre Deus, Jeová, na vida deles, aquilo que eles tinham de entendimento da compreensão do Evangelho, ou, vamos dizer assim, da vida futura de religião deles. Eles tiveram que ser despidos disso. Jesus trabalhou no coração e mente deles de tal maneira que eles foram libertos disso, da religiosidade. Eles tinham aprendido isso, que a importância era exterior, era a forma de como reagia, de como até dava uma esmola. Era dado um sinal de que aquela pessoa era bondosa. E eles tiveram que desaprender isso, foram libertos disso, aprenderam que era, como se diz, que era uma vida consagrada. Eles tiveram que aprender o que era ser consagrado. Eles tiveram que aprender olhando com Jesus, andando com Jesus, e via quantas vezes ele deixava de comer, deixava de se alimentar, deixava de descansar, deixava de fazer qualquer outra atividade como uma pessoa normal que ele era aos seus 30 anos de idade. Ele deixou de fazer para ter um tempo de consagração. Então os discípulos tiveram uma referência poderosa, tremenda, de alguém consagrado, de alguém que eles olhavam para ele e falavam assim: este homem vive uma vida de uma consagração que ele não via nos outros homens
que eles conheciam como religiosos. Aprenderam a vida consagrada, aprenderam que a autoridade não vinha do clero, da liderança maior, do sumo sacerdote, mas que vinha dos céus para eles. Porque ali estava Jesus testemunhando para eles que é da onde vinha aquilo que ele tinha, que não era dos homens, mas era de Deus. Então ele testemunhava isso: olha, a autoridade, aquilo que vocês estão vendo sobre a minha vida, não vem dos homens, vem de Deus, vem dos céus. E eles entenderam isso. Na convivência com o Senhor eles compreenderam isso. Entenderam que o poder também não vinha do homem, não vinha de um conhecimento, de algo que pudesse representar, ligando ao homem, alguma coisa assim, mas de Deus também, dos céus. Aí ele entendia isso, eles compreenderam isso. E a vida deles, como se diz, sendo moldada, trabalhada nesse sentido, ele sabia que tanto a autoridade como o poder vinha de Deus. Eles entenderam outra coisa importante, que o que estava acontecendo ali era uma transferência de responsabilidade. Porque Jesus ia voltar para a glória. Com o passar dos dias, Jesus foi preparando o grupo. Olha, eu vou voltar, estou subindo, vai chegar a minha hora. E convém que vocês façam isso. Convém que vocês levem a mensagem avante. E quando Jesus olhava para aquele grupo de homens simples, de pessoas simples, ele estava confiando a eles a tarefa mais importante desse universo. Eram só 12 homens, que ele chamou de maneira especial, e aí o grupo de 70, que agregou aquele grupo, como foi a primeira experiência que eles viveram. Ele enviou os 70 de dois em dois, foram em lugares onde Jesus ia passar futuramente, anunciando que Jesus Cristo viria por ali. E nesse tempo, nessas experiências que eles foram anunciar que Jesus estaria vindo, passando por aquele lugar, eles viram coisas tremendas acontecer. Eles puderam presenciar os milagres acontecendo, orando por pessoas, expulsando demônios, ressuscitando mortos. Eles ficaram impressionados. E quando voltam alegres. Jesus estava ali aguardando o relatório, a prestação de contas. E eles, na primeira experiência que eles tiveram, foi ali vamos dizer assim, um insight, uma coisa pequena, rápida. E eles voltaram maravilhados. Chegaram: Senhor, nós estamos aqui, como se diz, de boca aberta, de ver o que aconteceu, dos milagres, das pessoas se rendendo aos pés do Senhor, dos milagres acontecendo, os demônios expulsos, enfim. E aí Jesus ouviu aquele relatório e falou para ele assim, para eles: olha, não fiquem maravilhados com isso. Não fique contente com essas coisas dessa forma. Contente sim, mas fiquem mais alegres ainda, porque o seu nome, o nome de vocês, por ele está escrito lá nos céus. E aí ele está falando olha, a principal das maravilhas para o coração do homem é a sua salvação. É a sua salvação. Então, quando vocês estão aí contando, maravilhados daquilo que aconteceu e vocês viram, agora estão impressionados, não fiquem impressionados com isso. Mas fiquem maravilhados em saber que vocês são salvos e que o seu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. E acho que, naquele momento ali, com certeza, eles entenderam que o principal dos galardões, ou o galardão que se pode receber, o principal galardão, não é a obra que nós vamos fazer, mas é você ter a sua salvação, é a garantia de que você está salvo. E aí eu quero fazer uma pergunta para o senhor, para a senhora, que está aqui hoje à noite. Sabe, você tem essa alegria? Você já tem essa alegria no coração de saber que o seu nome está escrito no livro da vida? Você tem essa alegria? Você tem esse prazer? Você tem essa satisfação de falar assim: olha, o seu nome está escrito no livro da vida? Tem pessoas que têm dúvida com respeito a isso. Tem pessoas que nem acreditam que alguém hoje pode dizer nessa carne de que ele é salvo. Algumas pessoas questionam isso. Algumas pessoas, por não conhecer o Evangelho, por não conhecer a Cristo, por não ter nascido de novo, duvida que alguém neste mundo, nessa terra, nessa vida que nós estamos vivendo aí cercado de tantas dificuldades e problemas, ninguém pode dizer que é salvo. Mas
a Bíblia diz que aquilo que foi dado, ou seja, a razão pela qual Jesus Cristo veio aqui nessa terra, foi para que nós saibamos que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. E essa alegria deve estar no seu coração. Esse gozo deve estar no seu coração. Não quero aqui colocar uma questão de dúvida, de peso de consciência, mas que você tenha essa alegria. Que você saiba que você tem essa alegria. Jesus mora no seu coração. E você tem a maior da satisfação desse universo, desse mundo que nós podemos ter. É a certeza da nossa salvação. Você poder afirmar, eu sou salvo. Eu sou alguém que é salvo. Se eu partir agora, se os meus olhos se fecharem agora, sabe, se o Senhor resolver me levar agora, nesse exato momento, eu tenho a plena certeza que eu vou morar na glória, que o meu corpo vai ficar aqui agora, mas a minha alma, meu espírito vai estar se encontrando com Jesus na glória. Você tem essa certeza? Você tem essa alegria? Você tem esse gozo? Porque aqui é o que começa, como Jesus falou para os seus discípulos. Ele disse, não se alegrem com os resultados, não se alegrem com as obras, porque muitos de nós, às vezes, nos agarramos em alguma coisa, no sentido de que ficamos presos mais naquilo que nós fazemos ou que temos por fazer, e não naquilo que nós já temos, que é a nossa salvação. Então ele disse, olha, se alegre nisso, sabendo também que a mesma responsabilidade de anunciar que Jesus está às portas, a sua segunda vinda, está sobre nossos ombros. Por isso a alegria de ser salvo, por isso a alegria da minha salvação. Então agora eu entendo que eu tenho que anunciar essa responsabilidade de anunciar que Jesus está às portas. Ele está às portas, Ele está voltando. E os apóstolos naquele tempo anunciavam, pregavam a volta de Cristo. E os séculos já se passaram, milênios já se passou, e hoje nós estamos falando aqui sobre isso, que Jesus está às portas. Então, se naquele tempo os apóstolos pregavam, iam para as ruas, para as casas, para os lugares, vilarejos, pregando que Jesus estava para voltar, naquela mensagem de que aceite a Cristo, que agora é o tempo, quanto mais agora, hoje. Mas às vezes a gente vê que a igreja, nós hoje, não estamos com essa, vamos dizer assim, vontade, com esse grito na garganta, no coração, de falar que Jesus está voltando. Às vezes nós somos até tímidos, porque as pessoas parecem que estão mais para duvidar, e sempre foi assim, não era diferente. Mas que nós estamos tímidos de anunciar que Cristo está voltando, Ele vai voltar, Ele vai buscar a sua igreja. E Ele vai voltar, e agora não é mais estabelecendo o seu reino, porque o reino já foi estabelecido. Agora Ele vem como ceifeiro. Agora Ele vem como ceifeiro. Agora Ele vem como aquele que vai separar as ovelhas dos cabritos. Tem uma tese por aí afora, um comentário de alguns, de que fala que todos os homens da face da terra são ovelhas de Cristo. Não é verdade? Aos olhos de Deus, todos temos algo precioso que são nossas almas. E que Ele quer salvar a todos. Mas nem todos são salvos. Nem todos são ovelhas. Nem todos hoje seriam separados como ovelhas. Mas Ele fala que Ele vai separar as suas ovelhas. E a marca, o registro está na certeza daquele que sabe que é salvo. Aquele que tem a garantia que Cristo está no coração. Então Ele não vai vir mais como aquele que vai anunciar, olha gente, o reino, olha gente, a morada. Não, agora Ele vem como ceifeiro, como aquele que vai separar as ovelhas dos cabritos, das suas ovelhas, daqueles que não são ovelhas. E nós como igreja hoje, temos essa responsabilidade de estar pregando. Então, quando nós falamos da necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, primeiro começa com o que mesmo? Com a consciência que eu tenho que isso é verdade. E isso arde no meu coração, isso arde na minha alma. Isso pesa sobre os meus ombros, o encargo de Deus está sobre a minha vida. Não é porque eu sou pastor e algumas pessoas acham que determinada função ou atividade no corpo me isenta de alguma coisa, não. Se você tem uma responsabilidade, vamos dizer assim, até pesada sobre os seus ombros,
e que você tem suas atividades normais, a sua vida, dentro da igreja você tem o seu trabalho, você se dedica, faz muita coisa, porém isso não te isenta. Como não me isenta como pastor de não ser um evangelista. Como não me isenta como pastor de ser um ganhador de almas. Então a responsabilidade está sobre a igreja. E quem é a igreja? Quem é a igreja? Quero ouvir, quem é a igreja? É eu, aprender. Nós, né? Tem mais você que falou nós. Então se você colocou eu aí, você já se colocou na posição de uma consciência de responsabilidade. E nós, você que se falou nós também, da mesma forma, você se incluiu na responsabilidade e que você entende que está sobre o seu ombro, sobre nossos ombros, de alcançar almas, de alcançar vidas. Talvez aquilo que nos move a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, a primeira coisa é essa consciência da responsabilidade que está sobre nossos ombros. E se nós não temos essa consciência, se não nos pesa em nada, em absolutamente nada, nós não temos necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Porque a razão principal pela qual o Senhor deu o Espírito Santo foi para quê mesmo? Atos 1:8. Recebereis o poder a descer sobre vós o Espírito Santo para ser o quê mesmo? Testemunhas. Essa é a principal. Às vezes as pessoas buscam sim, porque querem dons, querem ver sinais, querem ter o privilégio de falar profecias, querem ter o privilégio de impor as mãos sobre as pessoas a elas serem curadas. Essas coisas são consequências. É consequência. Então quando eu entendo isso que está sobre meus ombros, e ai de mim se eu não pregar, ai de mim se eu não anunciar, ai de mim se eu não compartilhar minha fé, ai de mim se eu não estar falando com alguém que não conhece Jesus ainda, que ele precisa conhecer. Eu tenho alguns alvos. E eu quero terminar esse ano ainda, tendo mais um foco em alguém que eu possa compartilhar da fé. Mais alguém que eu possa levar até Cristo. Não estou falando de evangelizar, de simplesmente pregar, mas de levar alguém. De ter o trabalho de sentar com essa pessoa nas Escrituras e fazer com que ela entenda o Evangelho e aceite a Cristo como seu suficiente Salvador, único e suficiente. Qual é o peso que está sobre os seus ombros? Então, de repente, você não tem sentido peso e não vê tanta importância nisso. Continuamos sendo crente. Essa é a primeira coisa. A segunda, para sermos cheios, nós precisamos preparar o terreno. Não tem como ser cheios. A gente imagina aqui, pensa num terreno, num lugar onde está lá, virgem no sentido de que nunca foi plantado nada. E eu tenho certeza, por mais leigo que o senhor, a senhora, você seja, com respeito a plantio, você não vai pegar a semente e jogar pelos cantos afora. Com certeza. Não é verdade? Não tem como. Isso é muita leiguice, muita ignorância, mas não tem um aqui que vai pegar as sementes e lançar num terreno de qualquer jeito. Todos nós sabemos que tem um processo. E um dos processos de limpar o terreno, né, de estocar, como alguns fazem até hoje com respeito às próprias queimadas, para limpar determinadas áreas, derruba as árvores, etc, etc. E depois tem que arrancar as raízes, arrancar as pedras, arrancar tocos, arrancar tudo. E a terra fica num ponto de ser arada, né? De passar aquele arado, seja de boi, seja puxado a tração animal ou tração de máquinas fortes e mecânicas por aí afora, como é feito ainda aí hoje. Então o terreno tem que ser arado. Ele tem que ser ali, a sua terra completamente revirada. E isso é o que precisa acontecer em nossos corações. Um dia desses estava falando aqui, dizendo, gente, permita que o Espírito Santo te sonde. Permita que o Espírito Santo, nesse tempo nosso de jejum, fala, Senhor, sonde meu coração. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, alguma coisa que eu estou deixando, Senhor, ou fazendo, e que o Senhor me reprova, que o Senhor não está aprovando aquilo que eu estou fazendo. Sonda meu coração, sonda minha vida, onde meu corpo vai ser examinado. O meu corpo, que é templo do Espírito Santo, está sendo separado, é uso exclusivo do Senhor. O meu corpo é uso exclusivo do Senhor.
O meu corpo é templo do seu Espírito Santo. E o meu corpo é para a sua glória e seu louvor. Quando o Senhor olha para mim e fala, aquele corpo ali, aquele corpo é o lugar onde eu tenho habitado e eu me sinto bem dentro dele. Porque ele é consagrado para mim. É separado. Ele não tem se envolvido com coisas que não agradam o coração de Deus. Então o meu corpo, a minha alma é separada para o Senhor. Onde está o gravador da nossa alma, da nossa vida, onde todas as coisas estão sendo gravadas no seu tempo de sentimentos. E aquilo que está sendo gravado em você tem sido as coisas do Senhor. A sua alma é consagrada, está vivendo para Deus. O seu espírito está sendo purificado. A gente parece que tem dificuldade de entender de que o espírito precisa ser santificado. É verdade, o espírito precisa ser santificado. Por que ele precisa ser santificado? Porque ele se suja. Por exemplo, uma pessoa que tem contato com espíritos malignos, como é que é o seu espírito? Imundo também, igual o outro que está junto com ele lá dentro dele. Imundo nas atividades espirituais que às vezes exerce e pratica sem dar conta de que está se entregando para o inimigo, né? Se não é uma coisa de devoção declarada, mas muitas vezes uma devoção que se declara pelos atos. E aí a pessoa, o inimigo entra e suja, e muitas das vezes está lá fazendo a bagunça que ele quer. Espíritos imundos de fora que estão fazendo imundícia no coração do homem. Espíritos que precisam ser purificados. O Espírito Santo purificando o coração do homem. Pai, eu estou me consagrando diante de Deus. Em Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21, diz também que nós temos que estar pedindo a Deus para nos livrar de toda carnalidade. Ora, a obra da carne são conhecidas e são. As obras da carne são conhecidas e são elas. Quais são elas, as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia. Essas três coisas aqui estão falando com respeito à nossa pureza moral. A nossa vida lisa, no que diz respeito à nossa conduta moral, com respeito ao sexo oposto, ou o mesmo sexo. A nossa pureza moral, aquilo que nós estamos nos guardando da prostituição, de impurezas, da lascívia, diz também da idolatria, que a gente sabe aí que ainda tem sido praticado, alguns de maneira velada e outros confessando a sua devoção àquele que não é Jesus Cristo. Não coloca Jesus na frente. Feitiçarias. A gente sabe que a feitiçaria praticada não é por pouca gente, não é muitos. E sabemos que a feitiçaria, ela tem os graus de diferença de ação dentro da própria vida dos espiritualistas aí. Inimizades, ciúmes, iras, discórdias, dissensão, porfia, facções. Está falando do relacionamento nosso com os outros. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E eu fiz questão de ler porque às vezes a gente não fala, a gente não cita as coisas que estão acontecendo. A gente acha que a Bíblia não é clara, ela é explícita sim, da forma de como nós nos conduzimos e como nós temos que nos conduzir. E tem outras listas aqui que eu não vou estar lendo agora, mas estamos falando aqui daquilo que Paulo fala aos Gálatas como fruto da carne, da carnalidade, daquilo que os homens têm praticado e vivido. Então precisa renunciar. Permita que o arado de Deus, que o arado do Espírito Santo esteja revirando a sua vida, como eu disse. A segunda coisa, a primeira é uma consciência de responsabilidade, a outra é, Senhor, muda na minha vida, mexe na minha vida, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, então se tem alguma coisa no meu coração, na minha alma, que o Senhor venha mudar. Diz aqui também, não ser guiados pelos nossos sentimentos. Eu estava pensando aqui em sentimentos. Eu acredito que tem muita gente que faz aquilo que ele se sente bem em fazer. E às vezes não se sente que deve, ou não sente que deve fazer, não faz. E a gente sabe que principalmente com respeito às coisas de Deus, o sentimento é negativo, é de não fazer. E às vezes as mínimas coisas,
que nós não temos vontade, aquele sentimento que eu devo fazer, eu não faço. Eu vou falar uma coisa aqui simplesinha mesmo. É o beabá do Evangelho, ler a Bíblia. Por que que nós, de uma forma geral, se pesquisássemos aqui um papelinho na mão de todo mundo aqui, e você vai escrever sim ou não? Se nessa semana você leu a Bíblia todos os dias, sim ou não? Papelinho na mão de cada um. Fazer uma pesquisa bem simplesinha aqui. A cada um, na mão de cada um. Você leu a Bíblia essa semana, todos os dias, sim ou não? Eu tenho a certeza, não é revelação não, é lógica, que não vai ser 100% aqui de todos que vão dizer sim, eu li. Coisa simplesinha. Por que não fizemos? Não é porque não teve tempo não, teve tempo sim. É porque nós não sentimos que devíamos ler a Bíblia. Nós não sentimos que tínhamos que pegar a palavra e ler. Estou falando de coisa simples. Coisinha miudinha, miudinha mesmo, bem pequenininha. Então nós não sentimos, eu não sinto. Aí eu vou para o lado mais um pouquinho mais grosso, um caldinho, questão de oração. Quantos de nós temos tido a prática de oração durante a semana? Sim ou não? Muitos vão dizer que não. Não é porque não tiveram tempo, não. Não vem falar que não teve tempo, não. Ninguém aqui é tão ativo na vida que não tem tempo para gastar 10 minutos de oração por dia com o Senhor. 10 minutos para ler a Bíblia. Ninguém aqui, não tenho certeza absoluta, nenhum de nós aqui. Somos tão ocupados, que nós não temos 20, 30 minutos para tirar para o Senhor durante o dia. Ninguém. Nenhum de nós. Sabe por quê? Não sentimos. Nós não sentimos, não ficamos comovidos. Agora, quando a gente está comovido, nós ficamos arrepiados, a gente faz. Agora, sabe qual outra coisa que faz você sentir, você faz? É quando acontece um aperto na sua vida. Quando você sente apertado por algo que te pega de surpresa, te bota num canto, e aí você tem que correr para a sua fé, e aquilo que Deus tem que estar falando com você de alguma forma. Aí você corre. Aí está vendo? Sentiu. Aí sentiu, faz. Se não está sentindo, não faz. Acho que nós não temos que ser movidos por sentimento. Se eu estou sentindo, eu faço. Se não estou sentindo, eu faço da mesma forma. Não são as minhas emoções que me governam. Não é proibido ter, não é errado ter. Sentimento e emoção. Ouvimos isso ontem aqui, na boca dos doutores aqui. Mas nós entendemos que não vivemos em função delas, nós somos controlados por elas. A gente entende isso. A quarta coisa aqui é deixar de ser guiado pelos nossos desejos e vontades. E aqui eu vou resumir esse ponto, para falar na própria palavra de Paulo para nós, é que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então a minha consciência cristã, o nível da minha consciência cristã, é que vai demandar aquilo que eu tenho feito, da minha vontade, do meu querer, e eu entendi perfeitamente bem que algumas coisas, não me convém. Isso não pertence a mim mais. E eu não devo fazer isso mais. Isso não convém, a minha vida cristã não permite. Gente, permita que o Espírito Santo revire o seu coração. Permita que o Espírito Santo revire a sua alma. Então, aquilo já falei isso em vez passada, quero falar de novo. Não fique preso àquilo que, eu faço isso porque o pastor prega lá, e tem dia que ele bota o dedão justamente na minha direção. Misericórdia, Senhor. Aí eu não faço porque ele prega para mim lá, que fala que eu não posso fazer. Não é porque eu prego para você. Então, saiba que você tem que ter a sua consciência. Alguns outros, às vezes que precisa ter arado, revirado no nível da ignorância. Sabe o que é a ignorância? Não tem o conhecimento suficiente daquilo que Deus tem dito de propósito e promessa. Nós pregamos aqui sobre o batismo com o Espírito Santo, cremos nos dons, mas nem todos aqui têm um entendimento. Estava eu, o pastor Hermes e o pastor Douglas viajando para Guarapari. O assunto nosso foi o quê? Dons espirituais. E aí nós começamos a debater alguns pontos, cutucar o outro com assunto, conversa e tudo. Aí eu fiz a pergunta para eles. Se nós três estamos conversando aqui com alguns pontos que para nós deixa alguma sombra de dúvida, de questionamento, eu digo assim, e a igreja, como é que fica? Qual é a compreensão que a igreja tem com respeito àquilo que é o poder de Deus, os dons espirituais?
Então, se eu tenho alguns pontos que para mim eu preciso estar lendo, relendo, pensando, meditando, para compreender melhor aquilo que a Bíblia diz com respeito a nós hoje, para mim hoje, para você hoje, aí eu penso, e a igreja então? Aí quando você vai no nível de entendimento dos irmãos, alguns podem dizer assim, pastor, eu sou um dos que sou completamente ignorante com respeito ao assunto. Mas não seja ignorante com respeito à promessa. Está lá em Atos capítulo 2, 39. Pois a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, é para todos, aqueles que o Senhor ainda chamar, que porventura vão se converter depois de nós aqui agora. Essa é a promessa, é para todos. Mas eu vou te dar uma notícia importante. Você não precisa entender todas as coisas. Porque a maioria das coisas nossas com respeito às coisas de Deus e Bíblia, nós aceitamos pela fé e acreditamos pela fé. Nós entendemos pela fé. E se você entende que a promessa de Deus está aqui, Ele quer te encher com o Espírito Santo, quer te batizar com o Espírito Santo, quer te conceder dons espirituais, então creia nisso. Porque o seu passo principal é você acreditar. Eu acredito nisso, Senhor. Eu acredito, não sei explicar, eu não sei como é que deixa de ser, mas eu acredito que essa promessa é para mim. O Senhor quer que eu seja cheio do Espírito Santo, e eu pela fé entendo isso. Pela fé eu acredito nisso, pela fé eu recebo. Pela fé eu estou agora, nesse momento, tomando posse da promessa. Então, e você pode declarar isso hoje mesmo, tome posse da promessa. Eu creio nessa promessa, Atos 2, 39. Leia lá, marque na sua Bíblia, mostra lá para Deus, fala, Senhor, está aqui a promessa do Senhor, e é para mim, hoje, agora, e eu quero ser cheio do Espírito Santo, e eu tomo posse dessa promessa, eu tomo posse para a minha vida, e aí eu entendo que Deus quer te levar, no tempo dEle, a uma experiência pessoal, a sua experiência de ser cheio do Espírito Santo. Não é uma visita, não é um toque de Deus, não é um sentimento de alegria da presença de Deus, não. É o ser cheio do Espírito Santo, é o ser batizado com o Espírito Santo. Creia, meu irmão, a mesma intensidade que aqueles homens, aquelas pessoas ali, 120, foram cheios do poder de Deus, é a mesma intensidade que o Espírito Santo quer nos encher hoje, quer nos encher agora. É a mesma intensidade, não é diferente. A gente pensa, não, Deus, eu acredito nisso, eu creio nisso, e essa intensidade do poder do Senhor eu quero sobre a minha vida. É a mesma coisa. Estava conversando eu, Janete, Romildo, ali no Casibe, a gente falando sobre a experiência de um homem chamado Carlos Finney. E tem livros dele aí, não tem? Então, pegue o livro para ler sobre a história desse homem, quem não conhece ainda. Um cidadão advogado, ia para a reunião de oração, e lá estavam os crentes orando, batendo na porta do céu, me dá, Senhor, me abençoa, Jesus, faz isso, por favor, misericórdia daqui, clama dali, e nada acontecia. E ele, como não crente, era um religioso, mas não era convertido, começou a observar a vida daqueles crentes. E aí ele, começando a observar, ele via que aqueles crentes eram fervorosos nas orações. Mas os resultados da oração, necas. Não tinha resultados. E aí ele chegou a uma conclusão muito simples. Ou o Deus desses crentes está morto, ou a fé desses crentes é morta. Ou é o Deus deles que é morto, ou é a fé deles que é morta. Porque eles pedem, se rasgam, se esbofeteiam, se gasta tempo, perde sono, jejum, e as coisas não estão acontecendo. E nessa preocupação de coração e alma, esse senhor partiu para um bosque perto da casa dele lá. E ele entrou para aquele bosque, entranhou pelas meios das árvores daquele lugar e botou o joelho no chão e começou a clamar a misericórdia de Deus para a vida dele. E o Espírito Santo ouviu o clamor dele. E naquele dia ele se converte e é batizado com o Espírito Santo. Mas a experiência de batismo com o Espírito Santo com ele, para ele, durou uma semana. Uma semana do enchimento do Espírito Santo. Uma semana. E depois que esse camarada se tornou um dos maiores evangelistas lá nos Estados Unidos, e como diz a história biográfica dele lá, que ele ganhou cerca de 500.000 pessoas para Jesus. A cidade que ele morava, todo mundo se converteu. Todo mundo se converteu. Uma experiência extraordinária.
uma experiência que a gente pode pensar assim, mas ele era especial? Ele era alguém especial? Eu acredito que ele não era especial. Mas Deus, segundo o coração dele, que ele se deu para o Senhor, que ele se entregou para o Senhor, que ele se rendeu para Deus, Deus encheu a vida dele. E fez com que o Espírito Santo transbordasse sobre a vida dele. Então pensa nisso. Pensa naquilo que Deus pode te dar. Pensa naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Vou voltar àquela frase do começo. Nenhum de nós aqui, por mais profunda, sensível, seja lá qual foi a experiência que você teve, nenhum de nós vivemos ainda 10% daquilo que Deus quer dar para nós, quer nos conceder, quer fazer em nossas vidas. Nenhum de nós. E aí eu fico pensando, será que alguma coisa está sendo de despertamento no seu coração, na sua alma? Então, a manifestação do Espírito Santo, conforme falamos aqui da evidência, e é através de um dom às vezes, né? Como acontece, através de um dom espiritual, venha se manifestar na sua vida, como aconteceu lá em Atos 2:4, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. A gente sabe que isso tem uma dúvida aí com respeito aos ensinamentos, que alguns pregam, ensinam que todos que são batizados têm que falar em outras línguas. Não necessariamente, na experiência deles aqui, todos falaram, e outra citação, todos falaram. Mas o que nós vemos na prática da vida de fé cristã hoje, nem todos que são batizados falam em línguas. Primeiro, não é só um dom falar em línguas. Nós não temos só um dom na Bíblia, são vários. Vai lá em 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver que são vários os dons. E o que o Senhor quer para nós é distribuir a um dom, a outro, um dom, o outro, o outro, o outro, o outro. E aí ele dividindo ou diversificando os dons espirituais, a igreja acaba se tornando uma igreja completa, a manifestação dos dons. Ao contrário de onde tiver 50, 100, 200, falando em línguas que ninguém entende, mas tem 50 que fala e 50 que interpreta. E um fala, o outro se cala enquanto aquele se interpreta. Mas tem a profecia, tem a sabedoria, tem a palavra de ciência, que alguns chamam de dom de revelação, e dom de milagre, e, enfim, fé. São os dons que o Senhor quer conceder à igreja. Muitas das vezes os dons são dados e a gente não percebe que nós ficamos com um foco só em falar em línguas. Amém? Se você quiser pedir o dom de línguas, peça. Mas você pode pedir o dom de fé. Você pode pedir o dom de profecia, interpretação das línguas. Fala com Deus, eu quero, Senhor, ser batizado, e a confirmação eu quero perceber, sentir, ser usado pelo Senhor numa manifestação de um dom. Eu quero ver o seu Espírito Santo manifestando na minha vida com um dom. E aí você entender isso, da maneira de como Deus te usa, de forma poderosa. Mas continuando, Atos capítulo 4, 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Obrigado. Está agarrando aqui. Daniel, corta esse negócio depois. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Aqueles homens simples, muitas das vezes acovardados, pularam na frente e disseram: desça com a gente, Senhor, que agora é com a gente. E o evangelho foi pregado em todo o mundo da época, gente. Em todo o mundo da época. Todos se converteram. Até na casa de César tinha crente. O César, ateu, semideus lá, que estava se declarando como semideus, lá do lado dele tinha crentes. Parentes, da casa de César tinha gente convertida. O evangelho foi andando até chegar lá nas barbas de César, onde tinha alguém intercedendo, clamando pela vida dele, clamando pela nação, clamando pelas vidas. Gente do lado de César, convertidas. Saíram lá de Jerusalém, anunciando o evangelho. Pessoas que foram imbuídas de uma coragem sobrenatural. É o que Deus quer fazer com a gente. E eu fico pensando, Deus, nos encha com o Espírito Santo. Nós precisamos estar pregando, nós precisamos estar anunciando. E eu vou pular aqui para o nosso encerramento, a nossa conclusão. E voltando aqui para o último dia, ali, daqueles últimos dias, quando Jesus estava ali, tinha
sido crucificado, morto, sepultado, reúne os discípulos preocupados com a sua vida, e rapidamente Pedro já tomou a decisão, diz, olha, quer saber? Eu vou voltar a pescar. E aí os demais falam assim, nós vamos contigo também, Pedro. Nós vamos voltar à pescaria novamente. O que é que Deus tinha falado? Que Jesus tinha falado com eles? Larga as redes. Pare de pescar peixes, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Mas num momento, eles titubearam com respeito à consciência da responsabilidade. Num momento, eles fraquejaram. Num momento, eles ficaram cocheando entre pensamentos, as necessidades, alguma coisa, quem sabe, apertou e eles resolveram, vou voltar a pescar de novo. E voltaram a pescar. Mas Jesus não tinha abandonado. Jesus não tinha deixado eles porque sabia que tinha um bico do diamante ali a ser lapidado. Tinha uma coisinha a ser feita. Era vê-lo ressuscitado. Que eles ainda não tinham visto. Jesus aparece para eles. Jesus, naquela beira de rio lá, pergunta se eles tinham pescado alguma coisa, né? E ele disse que não. Lá viram então peixe e pão. E eles foram comer com Jesus calados, olhando para ele. Porque algumas coisas estavam acontecendo. Então Jesus estava confirmando diante deles a vitória sobre a morte. E dá as últimas instruções para eles. E vai até Pedro e faz aquela santa inquisição do coração de Pedro. Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? E ali ele apertado, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração. Se tem alguém que me conhece, é o Senhor, Pai, o Senhor me conhece. Aí ele, roendo ali, falou assim, eu te amo, Senhor. Segunda, terceira vez, Pedro já quase com o coração na mão, tendo que responder que o amava. Aí eu estou aqui olhando para vocês, para meu coração, dizendo, Deus, faça essa santa inquisição. Hoje à noite para nós aqui. Pergunta para cada um de nós, se nós te amamos, Senhor. Se nós amamos o Senhor. Se nós o amamos a tal ponto de realmente entregar nossas vidas para Ele. De ter a nossa consciência dessa responsabilidade. Que se nós não anunciarmos, muitos vão morrer, partir para a eternidade sem salvação. Porque como é que ouvirão se não tem quem prega? Não é isso? Como é que eles vão se converter se não tem quem prega? E às vezes a gente tem ficado acomodado, não aceitando a ideia de que é uma responsabilidade, é uma incumbência, e que não posso transferir para outro, não posso transferir para você e você para ninguém. Aquilo que é seu, não tem como transferir para outro. Sabe que o Espírito Santo te pergunte hoje à noite, você me ama? Você me ama, você tem me amado, você me ama, você está pronto a pagar o preço? E ali foi o fechado tempo de Jesus com os seus discípulos. E Pedro, sendo ali exprimido, responde para o Senhor que o amava. E acredito que os outros discípulos também apertados, porque sabia que não era só Pedro apertado, mas eles também estavam ali tendo que responder que o amava a Jesus. Então fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Onde é que você está agora? Sua vida espiritual, aonde você tem que ir, chegar, para que a obra de Deus seja feita através da sua vida. Amém.